Olá, voltamos aqui para o nosso segundo bloco. Espero que vocês tenham gostado do primeiro. E a gente vai continuar resolvendo questões voltadas da VUNESP, voltadas aí para o nosso concurso de Osasco. Vamos lá, então? Cláudia pegou um pote de maionese cheio no armário, utilizou o correspondente a 1/4 de seu conteúdo e o colocou na geladeira. Tempo depois, Pedro pegou esse pote e utilizou 1/3 da quantidade restante. Em seguida, Catarina utilizou 20% do que havia sobrado deste pote. No final, a quantidade de maionese restante correspondente em relação à quantidade total do pote. Isso aqui tem várias maneiras de a gente resolver. Uma delas, que é aquela que eu gosto muito de ensinar, é você supor valores. Gente, vamos supor que esse pote de maionese tenha 100 ml. Ou seja, um pote bem pequenininho, tá bom? Por que eu estou falando isso com vocês? A ideia de suposição de valores trabalha com os seguintes preceitos. Olhem todo mundo aqui para cá. Se eu tenho uma questão que fala de porcentagem ou de fração, vai falando de porcentagem e fração, e no final ele pede como resposta uma porcentagem ou uma fração, significa que a quantidade inicial ela é irrelevante. Não importa se o meu pote de maionese ele tem 100 miligramas, mililitros, 500 mililitros, é 1 litro de maionese, não importa. Vai ser sempre a mesma coisa. Sempre o mesmo resultado final. Então eu vou supor 100. Por que eu vou supor 100? Porque nesse primeiro momento, a Cláudia utilizou 1/4 de seu conteúdo. Então eu vou colocar aqui, ó. Primeiro momento, nós vamos calcular 1/4 de 100 ml. É a mesma coisa que 100 dividido por 4, 100, 50, 25. Então ela gastou 25 ml. Significa que sobrou 75. Um tempo depois, Pedro pegou esse pote e utilizou 1/3 da quantidade restante. Então, nesse segundo momento, ele gastou 1/3 da quantidade restante, 1/3 de 75. Então, você vai pegar 75 e dividir por 3, que vai dar 25. Então, quanto que sobrou depois desse momento? 75 menos 25, sobraram 50 ml. Em seguida, Catarina utilizou 20% do que havia sobrado no pote. E aí, num terceiro momento, Catarina usou 20%. Esse 20% ficou esquisito. Deixa eu melhorar aqui a letra. 20% do que sobrou, 20% de 50. 20% eu posso passar para a forma de fração. Faço 20 vezes 50, 2 vezes 5, 10, com mais 2 zerinhos. Simplificamos. Então, ela gastou 10 ml. Ou seja, sobrou, se tinha 50, gastou 10, sobrou 40. Agora vamos à pergunta final. No final, a quantidade de maionese restante correspondente em relação à quantidade total. A vantagem de nós considerarmos que o nosso valor inicial é 100 é que o resultado final ele já vai estar em porcentagem. Então, se sobrou 40 ml, significa que sobrou 40 de 100. Ou seja, sobrou 40%. Letra A. Tá bom? Essa é uma maneira de fazer, bem interessante. Vocês conheciam essa tática de supor valores? Bem legal, né?
Tem muita dica, gente. É por isso que eu sempre monto esses grupos de estudos. Sabe por quê? Nós que somos da área de educação, vocês são da área de pedagogia, eu também sou da área de educação. A gente tem, às vezes, uma preparação que tem algumas deficiências, sabe? E os concursos, cara, eles não querem saber se a gente teve uma preparação de ponta, um ensino médio, um fundamental, o nosso superior, se teve greve, se não teve, sabe? Então, eu costumo promover esses aulões e também fazer os cursos para professores por causa disso, cara. Porque eu quero que vocês tenham uma aprovação, eu quero que vocês tenham um cargo público, eu quero que vocês passem no concurso de vocês, eu quero que vocês aprendam matemática e consigam ali se efetivar, tá bom? A minha busca é essa, entendeu? Fazer uma educação de qualidade, tá? Com preço acessível, óbvio, e que vocês consigam conhecer essas dicas. Essa dica aqui é muito boa, tá? Falou de porcentagem, resposta final porcentagem, supõe valor. Não importa qual seja a quantidade inicial, supõe 100. E vai calculando. O resultado final já vai ser em porcentagem. Não tem muito disso. Essa daí, por exemplo, eu trabalhei muito. Para realizar uma excursão, 3 turmas. Possuem 25, 30 e 50 alunos. O professor Félix vai dividir. Olha lá. Ó. Ele vai dividir os seus alunos em grupos, todos com a mesma quantidade, sem misturar. Ele quer que os grupos tenham a maior quantidade possível. Feita a divisão, o número total de grupos. Isso aí, gente, eu trabalhei tanto com as minhas turmas. Se eu vou dividir e eu quero que seja a maior possível, dividir e maior possível. MDC. Qual é a sigla do MDC, gente? Maior divisor comum. Ah, viu? Dividir o maior possível, o maior divisor comum. Você vai usar o MDC. E um método, o melhor método que eu sei para encontrar o MDC é o método das divisões simultâneas. Você vai escrever o 25, o 30 e o 50. Você vai aqui dividir pelos fatores primos em comum. O que significa isso? Vamos começar pelo 2. O 2 divide o 30 e o 50, mas não divide 25, porque 25 é ímpar. Então não vou escolher o 2. O 3 divide o 30, mas não divide nem 50 nem 25. Então não vou escolher o 3. Agora a gente vem para o 5. 5 divide 25, 30 e 50. 25 dividido por 5 vai dar 5. 30 dividido por 5 vai dar 6. 50 dividido por 5 vai dar 10. Então, você só vai escolher os divisores em comum. Professor, cheguei nesse ponto aí e não tem mais nenhum divisor em comum. Não tem? Então, fechou. O MDC entre 25, 30 e 50 é 5. Mas espera lá. Como que eu marco agora a alternativa? Será que a questão é sobre MDC? Porque nenhuma alternativa está dando ali como resposta. Nenhuma alternativa deu 5. Olha só, gente. 25, 30 e 50 são os alunos. Esse resultado que nós encontramos, então, são os alunos que vão ter que ficar em cada grupo. Ou seja, para esse professor dividir, ele vai colocar 5 alunos por grupo, que foi o maior divisor comum. Agora, a pergunta é essa. Vamos ver aqui a parte final. Ó. Feita a divisão nessas condições, o número total de grupos. Ele não quer saber quantos alunos são por grupo. Ele quer saber a quantidade de grupos. E aí foi uma dica que eu passei nas minhas aulas e nós treinamos incessantemente. Esse método é o melhor por quê? Porque ele te dá o MDC e ele também te dá a segunda pergunta que as bancas adoram perguntar, que é o resultado da divisão
desses elementos pelo MDC. Se você dividir 25 por 5, vai dar 5. Se você dividir 30 por 5, vai dar 6. Se você dividir 50 por 5, vai dar 10. Ele quer saber o total de grupos. O total de grupos vai ser justamente 5 mais 6 mais 10, 21. Letra B. Vamos lá. A Sandra colocou uma pergunta no chat. Vamos responder a primeira pergunta. Professor, como saber que o exercício pede MMC, MDC? Vamos lá. MDC vai ser quando você verificar as seguintes perguntas no seu enunciado: divisão, separação, alocar, organizar. Entendeu? Sempre termos que envolvem o quê? Separar, dividir. Primeira parte foi? Então você vai separar, ou você vai procurar no enunciado termos que indiquem divisão. E ele vai colocar também, em algum momento no enunciado, que você quer que essa divisão seja feita da maior quantidade possível. Eu grifei ali em amarelo, tá vendo? Vai dividir grupos, maior quantidade possível. Isso é MDC. Primeira parte foi, Sandra? Como identificar MDC? Sim, consegui entender como identificar que é o MDC. Agora, nessa conta que você acabou de fazer, se eu fosse fazer, eu iria começar pelos 3, para dividir todos eles, e depois eu ia descendo para conseguir zerar todos eles. Aí a minha conta estaria errada, no caso. Meu raciocínio estaria errado, certo? Isso, por quê? Vamos lá. Primeiro ponto, você não iria conseguir dividir por 3. O 25 não é divisível, o 50 também não é. Ah, é verdade, é verdade. E tem um segundo ponto, vamos lá. Esse método que você falou é o método de MMC. O MDC, você pega apenas os divisores em comum. O MMC, você vai até o final. Aquele que sobra apenas um em cada uma das partes, não é isso? Você vai dividindo, 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 até dar 1. Você está fazendo o MMC. Tá? Aí, ó, até a Fabiana colocou, é divisor comum. É o maior divisor comum. Então, você não pode pegar um que divida só um e exclua o outro. Tá. Porque aí não tem nenhum outro número que divida 5, 6 e 10 que seja comum. Tá, Exatamente. Aí, por isso que a entendi. gente parou. Tá. Aí, desativei aqui. Tá bom? Dúvida atendida. E a sua outra dúvida que eu vou colocar aqui agora, quando que eu sei que o exercício pede MMC? É difícil eu chegar agora e colocar aqui para vocês, porque eu trouxe questões aleatórias, tá? Mas o MMC, ele é quando você tem um enunciado que fala sobre eventos recorrentes, tá? Então eu vou colocar uma situação aqui, tá ok? Porque eu não... A aula aqui, ela não é de MDC, tá? De MMC, MMC, mas... Vamos ao MMC, vamos lá, explicando aqui. Vou colocar um enunciado bem simples, tá, gente? Então, e eu vou completar o enunciado falando, para eu não ter que escrever muita coisa. Imaginem dois amigos, tá? O amigo A e o amigo B, tá bom? O amigo A e o amigo B. Eles estão dando voltas em uma pista circular. Tá bom, gente? A gente tem uma pista circular. Eles começam todos no mesmo ponto, eles vão no mesmo sentido e ficam correndo ali nessa pista, entendeu? Treinando. Vamos supor que o A, ele leve 12 minutos para dar uma volta completa na pista. Vamos supor que o B, ele leve 15 minutos para dar uma volta completa na pista. Depois de quanto tempo eles vão se
encontrar na largada. Isso aí é um exemplo de questão de MMC. Por quê? Enquanto o MDC, ó gente, MDC está preocupado em dividir e ser a maior quantidade possível, o MMC está preocupado em trabalhar com eventos recorrentes, porque a gente trabalha com os múltiplos. Então, ó, todo mundo olhando aqui para mim. Todo mundo olhando aqui para mim. Olha aqui para esse quadradinho que tem aqui nessa parte. Se eu fosse pegar a tabuada do A e do B, somente a tabuada de 12 e de 15, eu já conseguiria resolver essa questão. Vamos lá? 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 e por aí vai. Agora a tabuada do 15. 15, 30, 45, 60. Então, depois de quanto tempo eles vão se encontrar? Quando for o próximo múltiplo comum de A e de B. O A vai fazer, ó, 12, 24, 36, 48, 60. Depois de 1 hora, 60 minutos, ele está na origem de novo. Já o B é um pouquinho mais lento. 15, 30, 45, 60. Então, o tempo que leva para eles se encontrarem novamente é 60 minutos. Porque trata-se de eventos o quê? Recorrentes, ciclos que acontecem de tempos em tempos. Agora, se vocês fossem fazer as contas, como que seria fazer as contas disso daqui? Faz igual o que a Sandra comentou. Divide por 2. Ué, professor, mas eu só vou conseguir dividir o 12 por 2, que vai dar 6. O 15 eu não vou conseguir. Se você não consegue, repete. Ah, não dá mais para dividir por 2, agora vai por 3. Não dá mais para dividir por 3, agora vai por 5. Se você multiplicar tudo aqui, 60. Tá bom? Coisa linda. Beleza, gente? Pegaram? Que deu para tirar uma dúvida boa de MMC e MDC, né? Mas a dica principal que eu passo para vocês, tá? Somente porque já caiu uma turma que eu tinha específica para... Não sei se foi SME ou SEE-SP, tá? Se foi estadual ou prefeitura, tá, gente? Mas eu falei exatamente essa dica. Eu falei assim, gente, quando vocês fizerem o MDC, reparem o que o enunciado está perguntando, porque a pergunta pode ser o MDC ou pode ser aqueles outros números que você obtém ali no cálculo. Esses daqui. E foi batata, gente. Caiu no concurso exatamente esses outros cálculos. Cara, e praticamente todos os alunos da minha turma acertaram. Veio muita gente enchendo meu Instagram, WhatsApp, número pessoal. Professor, caraca, caiu exatamente o que você falou. Eu, pô, isso aí. A galera acertou. Teve aluno acertando 9 de 10. E aqui errou, foi de bobeira. É muito bom, né? Vamos aqui. Nota final de matemática de Joana, referente ao ano letivo de 2020, foi de 6. Ela frequentou aulas de reforço e prestou mais atenção às aulas. A nota final de matemática de Joana aumentou, olha aqui, ó, aumentou, correspondente a 20% em relação à nota final de 2020. Tendo mantido sua dedicação, a nota final de matemática de Joana aumentou, correspondente a 25% em relação a 2021. Então, quanto que foi a nota final dela, depois desses aumentos? Vamos fazer do jeito mais fácil, gente. Vamos pegar, parar de fazer de duas formas, sendo uma forma mais difícil, outra mais fácil. Vamos só fazer do jeito mais fácil, aquele que vocês vão muito rápido na prova. Vamos lá, vamos comigo? 20% de aumento. Vocês vão fazer 100 mais 20, 120.
Qual é a forma decimal de 120%? 1,2. É só dividir por 100. Depois, ó, 25%. 100 mais 25, 125, forma decimal 1,25. Gente, pegue agora a nota inicial dessa criança e multipliquem pelos fatores de correção. Quanto que vai dar? Qual a letra? Passa aí? Tic-tac. 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 Professor, é só isso? Só isso. Pega os fatores de correção e multiplica tudo. Você vai chegar em 9, letra D. Coisa linda, né? Entenderam por que é importante entender aumentos e descontos? Fatores de correção? Viu só? Coisa boa. Sugestão para a galera que está pegando aí da plataforma, dá uma olhada na aula de aumentos e descontos, tá? De porcentagem. Já viram que caiu 3 questões com aumentos e descontos, né? Olha essa daí. Para responder a questão, considere a seguinte situação. Uma escola está passando por uma ampliação em que serão construídas novas salas de aula, para as quais devem ser adquiridas novas lousas, apagadores e carteiras. Na primeira semana do processo de ampliação da escola, Rogério comprou 3 lousas e 50 carteiras, pelo valor total de R$ 9.625. Na semana seguinte, sob as mesmas condições, ele comprou uma lousa e 20 carteiras, pagando por essa compra o valor total de R$ 3.815. A partir dessas informações, é correto concluir que, sob as mesmas condições de preço, a compra de uma lousa e de uma carteira custará, no total... Ok. Isso aí, o tipo de questão é de sistemas de equações do primeiro grau. Ele quer saber o preço de uma lousa e de uma carteira. Então, nós vamos chamar aqui, ó. Sempre lousa e carteira, né? Tá. O preço de uma lousa o preço de uma carteira e a resposta, o que ele quer saber, é a compra de uma lousa e de uma carteira. Ele quer saber X mais Y. Vamos lá, então? Ó, 3 lousas, 50 carteiras, R$ 9.605. Então, vamos aqui, ó. Montando o sistema. 3 lousas. Deixa eu apagar aqui, ó, 50 carteiras. Vai dar 9.000. Cadê? 9.605. Aí a outra, ó, é uma lousa e 20 carteiras. Então, eu vou colocar aqui, ó. 1x, 20y, 3.815. Bom, gente, isso aí, perfeito. Montamos aqui o nosso sistema. Agora a gente vai ter que resolver. Nós podemos resolver por adição, nós podemos resolver por substituição, tem também por comparação, tem vários métodos ali. Então, eu vou resolver por adição. O que eu vou fazer? Como que eu gosto de trabalhar com a adição? Eu pego esses fatores multiplicativos, tá vendo? O 3 e o 1. No caso, eu vou eliminar a variável x, porque ela tá mais fácil, tá, gente? A y é 50 e 20.
A outra é 3 e 1. Ela está com valores menores. O 3 que está multiplicando em cima, eu vou multiplicar embaixo. O 1 que está multiplicando embaixo, eu vou multiplicar em cima. Então, gente, multiplicar por 1 não altera nada. Como ambos os valores são positivos, eu vou multiplicar embaixo por menos 3 para que eu tenha uma troca de sinal dos meus termos. Ao multiplicar todos os meus membros por 1, eles não se alteram. Ao multiplicar todos os meus membros por menos 3, 3 vezes 2, 6, ó, 60, eles ficam assim. Vamos lá. 3 vezes 15, 45. 3 vezes 8, 24. 10, 11. 11.445. Deixa eu só arrumar aqui. Bom, 15, 30, 45. 3 vezes 8, 24, vai 2. 3 vezes 3, 9, 10, 11. Certinho. Agora eu somo os meus números. Esse cara vai cancelar com isso aqui, que são opostos. 50 menos 60 vai dar menos 10. 11.445. 9.605. Vamos lá. 5 menos 5 vai dar 0. 4 menos 0, 4. Aqui pede emprestado. 14 menos 6, 8. Vai dar 10. 1. Dá 1.840. Menos 1.840. Y. Menos 1.840 sobre menos 10. 184. Então, uma carteira custa R$ 184. Falta descobrir agora a lousa. Aí eu posso usar qualquer uma das equações. Eu prefiro a segunda. Porque a segunda é essa daqui, ó. Ela tem valores menores. Estão conseguindo ver? A gente descobriu que o y vale 184. Então, a x 20 vezes 184, 3.815. Fazer essa conta aqui. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 1, 2. Com mais um 0. Agora é subtrair. 3.815, 2.680. Valha-me Deus. Muita conta. Não, vai dar 1.135, não. Não, porque aí vai dar muito. Calma aí. 3.815. Vamos lá, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 16 vai 1. Ah, aqui, ó. Aqui o que eu errei. Desculpa, gente. Isso aqui é 3. É 3.680. Perdão, perdão, perdão. Perdão, tá? Vai dar 135. Isso aí. Desculpa, tá? Ah, gente, pode acontecer, gente. Live a gente erra umas continhas, acontece, tá? Pronto. Agora sim. Então, o que ele quer é o x mais y, 135 mais 184. Quanto que vai dar? Isso aí. Letra D. Show. Muito cálculo, né, gente? Muito número.
Uma sugestão que eu dou aqui para vocês, tá? Primeiro, nota-se que sistema é um negócio trabalhoso, viram? E algo que eu falo aqui para vocês, todas essas questões eu trouxe de, primeiro, VUNESP, recentes, peguei no máximo questão de 2020 e 2021, tá? E voltadas aí para a nossa área. Tanto que vocês podem ver que as questões são, essa questão foi muito temática, tá vendo? Escola, tal, essas coisas assim. Então o que eu faço, gente? Viu que a questão é de sistema, eu faço isso no meu concurso. Deixa para o final, tá bom? Não que eu estou falando que vocês não tenham capacidade de fazer, não é isso. Só que faz primeiro uma dessa, né? Deixa essa daqui para o final, porque é muita conta. Foi o que o próprio Nildo colocou aí, ó, muita coisa para 3 minutos, tá? Então deixa uma dessa para o final, porque a questão difícil de matemática vale a mesma coisa do que a mesma pontuação que a questão fácil. Então é melhor fazer as fáceis primeiro. Aqui, ó. 3 turmas de 8º ano de certa escola possuem 30, 35 e 40 alunos, respectivamente. No final de 2022, as quantidades de alunos que ficaram de recuperação correspondem a 10%, 20% e 5% dos alunos dessa turma. De modo que o número total de alunos dos 8º anos que ficaram em recuperação no final de 2022 foi igual a... Uma pergunta interessante, antes da gente fazer aqui a questão 9. Como eu consigo saber quando é um problema de sistemas? Ângela, em geral, vamos lá, em geral, os problemas de sistemas, você consegue identificar de uma forma melhor quando você estuda sistemas a fundo. Tá? Então, quando você chega, você assiste, por exemplo, uma aula de sistemas, e aí você entende o que é uma equação linear, você entende o que é equações, montagem, e aí você finalmente chega no sistema. Por que eu estou falando isso? Sistema não é um assunto que você cai de paraquedas e você aprende. Tem toda uma preparação para você conseguir resolver. Mas, se você não vai fazer a prova agora, vai fazer a prova no domingo, e quer pular, fugir desse tipo de questão, eu dou o conselho para você identificar as variáveis. Em geral, o sistema ele trabalha com informações e termos. Como assim? Aqui, o tempo todo, ele está falando de lousas e carteiras. Lousa e carteiras. E no final, ele pede o preço de uma lousa e de uma carteira. Eu não sei o preço das lousas e carteiras. Então, elas são as nossas incógnitas. São os termos desconhecidos. Uma dica de sistema é a seguinte: sistemas possíveis e determináveis têm que ter a mesma quantidade de equações que eu tenho de incógnitas. Ou seja, se eu tenho lousas e carteiras, o enunciado tem que me dar 2 informações, tá vendo? 2 historinhas, 2 dados para lousas e carteiras. Você consegue achar as informações aí? Ó, 3 lousas, 50 carteiras, 9.000 e tanto. Primeira informação. Uma lousa, 20 carteiras, 3.000 e pouco. Segunda informação. E aí ele faz a pergunta. Cada informação é uma equação que a gente montou. Se ele trabalhasse com 3, tipo lousas, carteiras e mesas, tá? Mesa de professor. Aí teriam 3 letras e 3 informações para você resolver, tá? Então é esse o padrão, tá? Eu sei que não ajudou muito, tá? Mas é que não é tão fácil como, por exemplo, a MDC. Tá? Que bom que ajudou. Vamos agora essa daqui? Essa daqui, por exemplo, é muito simples. Porque, sério, a gente vai calcular o total de alunos que ficarem em recuperação, coisa linda. Vamos calcular 10% de 30. 10% é só dividir por 10. 3 alunos. 20% de 35. É só dividir por 10 e multiplicar por 2. 3,5 com mais 2, 7 alunos.
5% de 40. Calcula 10% e divide por 2. 10% são 4. Dividido por 2 vai dar 2. Tá vendo? Todas as porcentagens eu estou fazendo de cabeça. 7 mais 3, 10. Total, 12 alunos. E detalhe, tá, gente? Todos esses cálculos que eu trabalhei aqui, tá? Que eu falei, 10% é dividir por 3, por 10. 20% é calcular o 10% e dobrar, que é 20, tá vendo? 20 é o dobro. 5%, calcula os 10 e divide por 2. Isso tudo eu trabalho nas minhas turmas. Ângela, faz sentido, mas é bem complexo. Sim, é porque sistema é um assunto que ele requer muitos pré-requisitos, tá? Então, é aquilo. Quando você aprende sistema, cara, é um passeio no parque. Todas as outras matérias ficam muito fáceis. Você acha os concursos coisa mais fácil do mundo, entendeu? Por isso que eu não dispenso. Mas, realmente, do edital de vocês, é um dos conteúdos mais complexos mesmo. Não discordo, não. Vamos aqui, 10. O salão de uma biblioteca possuía inicialmente a forma de um retângulo, com 18 metros de comprimento e 15 metros de largura. Legal, retângulo, 18 por 15. Visando aumentar o acervo da biblioteca, foi feita uma ampliação, mantida a forma retangular, em que o comprimento foi aumentado em 50% e a largura aumentada em 20%. Com essa ampliação, o salão da biblioteca teve sua área aumentada, em comparação com a área original, em quantos metros quadrados. Vamos lá, qual o caminho que a gente vai fazer? A gente vai calcular, a gente vai calcular a área inicial, depois a gente vai calcular esses valores, esses aumentos, 50% e 20%, que é, ó, molezinha calcular essas porcentagens. Tem tudo macete, elas são redondinhas. Vamos calcular a nova área, então pegar a nova e subtrair da antiga. Molezinha, né? Show. Vamos fazer? Área inicial, 18 por 15. Só fazer 18 vezes 15. Vai dar 180 mais 90. 180 mais 90, 270. Certinho? Aí vocês ficam assim, pô, de onde ele tirou esses 180 mais 90? Hum? Esses números aí. Ah, gente, é muita dica. Eu até evito falar algumas dicas assim para vocês, porque às vezes fica é muita informação, né? Mas só faz o 18 vezes 15, vai dar 270. Agora a gente vai aumentar, ó. A gente vai aumentar 50% o comprimento, ó, 18 vai ser aumentado em 50% e a largura em 20. Então, novas medidas. Vai aumentar 50% de 18. Gente, 50% de 18, 50 é metade de 100. Metade de 100%. 50% de 18 é a metade dele, é 9. Então, a nova medida, 18 mais 9, vai dar 27. A outra é 20% da largura. A largura é 15. 20% da largura, vamos lá, calcula 10, vai ser 1,5. 20 vai ser o dobro, 3. A nova vai ser, então, 15 mais 3, 18.
Nova área. Vinte e sete vezes 18. Essa daqui eu não vou fazer. Eu vou fazer a continha. Ah, processo, aí não tem macete não, né? Não, essa eu vou fazer a continha. Sou uma pessoa respeitosa. 7 vezes 8, 56, vai 5. 2 vezes 8, 16. Com 5, 21. Então foi 486. Apaga aqui. E é isso. A diferença foi de 216. Letra E. Tem um jeito mais fácil a gente calcular isso aí. Sempre tem, né? Sempre tem. Passar o bizu? Passar aqui. Ó, grava esses valores: 270, 486. Tá bom? É de Deus sim, Andréia. Para. Estuda comigo então que você vai adorar. Tá bom? Você vai ver que, ó, você vai começar a acertar em proporção mais de matemática do que conhecimento pedagógico. E vai fazer igual até uns alunos meus, que fizeram o seguinte, ó, eu falo isso. Pedagogos, tá? Isso é importante falar. Vou até voltar para cá, ó. Fizeram curso comigo para pedagogia, entendeu? Para professor de educação infantil fundamental 1. Passaram. Aí sabe o que fizeram? Segunda licenciatura. A gente sabe que existe segunda licenciatura. Puxaram para matemática. E aí depois voltaram a fazer curso comigo, só que para específica. Por quê? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, eu vou dar um exemplo dos concursos que tem aqui no Rio de Janeiro. Quando você faz um concurso para professor de educação infantil, geralmente são 30 horas, não é? Né, gente? 30 horas, 30 e tantas horas, 40, mas geralmente é isso. Pelo menos 30, que é para você pegar uma turma de segunda a sexta. Ok, né? Não estou falando nenhuma besteira. Agora, quando você, por exemplo, um professor de matemática, você não fica de segunda a sexta na escola. Um concurso de 30 horas, por exemplo, que se eu for prestar, eu tenho um terço de planejamento, então eu cumpro 20 em sala de aula. E eu não preciso pegar esses 20 tempos e jogar de segunda a sexta, eu posso jogar 2 dias. 6 de manhã, 4 de tarde, 6 de manhã, 4 de tarde. Tá? Então ela viu o quê? E outra coisa, às vezes, tá? Às vezes, tem algumas prefeituras que eu discordo completamente disso, tá? Mas que colocam o mesmo salário, mas quando você é DOC 2 ou não sei o que tal, quando é professor de educação infantil fundamental 1, eles botam uma carga horária de 30, aí o outro, tipo professor de inglês, português, história, geografia, aí eles diminuem a carga horária e botam o mesmo salário. Então essa professora viu o quê? Cara, eu vou fazer uma segunda licenciatura. E aí, pô, esse professor trabalha menos e ganha a mesma coisa que eu. E foi isso que ela fez. Aí ela foi para quê? Ela foi para matemática. Por que ela foi para matemática? Ah, porque teve aula comigo? Não, não é isso, né? Calma. Não é bem assim. Mas ela foi para matemática porque tem uma quantidade de vagas muito grande e são poucas pessoas que se formam. A carência é muito grande de professores de matemática. Tá feliz da vida dando aula de matemática aí no Fundamental 2. Ó, se liguem aqui. 270, 486. Olha só. Claro, concorrência ajuda muito. Matemática ninguém quer fazer. Tem que fazer matemática. Aqui, ó. Se eu pegar 270, aumentar 50%, que é o primeiro fator de correção, ó, 1,5,
eu chego nesse valor. Se eu multiplicar agora pelo segundo fator de correção, 1,2, chega em 486. Então, a dica dessa daqui era essa. Ó. Você poderia pegar simplesmente, ó, voltando para cá, volta, volta danado. Foi, voltou. Cadê? Você podia pegar simplesmente o 270 e, ao invés de calcular o comprimento e a largura, jogar direto no valor da área. Tá bom? E aí você já chegaria no valor final 486. Algumas pessoas levantaram a mão. Alguém quer perguntar algo? Professor. Oi. Eu não consegui entender como que o senhor chegou no resultado 9,3. Vamos lá. Vou pegar aqui um rascunho. Obrigada. Deixa eu só pegar um quadro branco aqui. Ó, 50% de 18. Eu coloquei 9, não foi? Você pode fazer de duas formas, tá, Maria? Primeiro, calcular 50%, que é fazer 0,50 vezes 18. Você vai multiplicar e vai dar 9. Fazer essa multiplicação. A outra forma é a dica. 50% de algo é só você dividir por 2. Tá bom? 50% de qualquer coisa divide por 2. Entendi. E o outro foi a mesma ideia, 20% de 15. Zero vírgula 20 vezes 15. Você faz a continha, tá vendo? O arma efetui. 2 vezes 5, 10 vai 1. 2 vezes 1, 2 com mais 1, 3. Multiplicar por 0 é só repetir. Coloca os números. Uma casa decimal após a vírgula. 3. Aí fazer aquele arma efetui bonito. Tá bom? Fabiana é de Deus. Bora pedir a ele aumentar o espaço de armazenamento da mente. Para com isso. A mente é maravilhosa. Só você parar de... a gente tirar Instagram e TikTok da mente, que sobra muito espaço. Vamos aqui, ó, questão 11. Que a gente grava de bobeira. Que a gente aprende de bobeira muita coisa. Que é um livro constituído de 175 páginas, formato retangular. 20 centímetros de comprimento, 14 centímetros de largura. Todas essas páginas são feitas de um tipo de papel cuja gramatura é de 56 gramas por metro quadrado de papel. Então, desconsiderando quaisquer outros componentes, como capas e lombada, a massa total das páginas desse livro será igual a... Isso daqui, gente, não chega a ser uma questão que é difícil, mas ela tem muitos detalhes a se considerar. Ela fala de sistema de medidas, ela fala de áreas de figuras, depois a gente tem que fazer um cálculo envolvendo aí essa gramatura. Vai ser a última questão desse bloco, tá? A gente vai dar um intervalinho e volta para o terceiro. Se você está assistindo no YouTube, é só pegar a terceira parte. Ele coloca essa informação aqui, ó, 56 gramas por metro quadrado. O que a gente vai ter que fazer então? Calcular o metro quadrado total e multiplicar por 56. Tá, professor, mas aí como é que eu faço? Ele deu essas informações aqui, ó, 20 centímetros de comprimento e 14 de largura. E falou que são 175 páginas. Então eu vou calcular a área de uma página, vou multiplicar por 175, vou converter para metro quadrado, e depois eu faço o quê? Multiplico por 56. Então vamos aqui às etapas, para todo mundo pegar as etapas passo a passo. Opa. Vamos lá. Primeiro passo.
calcular a área de uma página. Tá bom? Pegar esse resultado e nós vamos multiplicar por 175 para saber a área total. Depois, converter centímetros quadrados para metros quadrados. Por quê? Porque se eu estou pegando, olha só, uma página que é 20 por 14 centímetros, quando eu multiplico e calculo a área, a minha área vai estar em centímetro, não vai estar em metro. Então, eu tenho que fazer a conversão. E aí, esse resultado, opa, multiplicar por 56 gramas. Ah, vou saber o peso. Teve um comentário aqui, está ótimo, estou aprendendo muito. Muitas coisas que antes não entendia de verdade. Perfeito, Fabiano. Ó, muito feliz por estar te ajudando, tá? Muita sorte aí no concurso. E agora imagina, você vai lá ver agora, não foi? Imagina se você tivesse tendo aula com a gente desde novembro, dezembro. É, pô. Já pensou? Vamos lá, então? Calcular. Vamos fazer cada parte, tá? Depois você comenta. Já pensou? Se tivesse tendo aula com a gente desde novembro? Isso aí. Ó, calculando a área de uma página. Tá? Passo por passo. É 20 por 14. Então vai ser 20 vezes 14. Vai ser 280 centímetros quadrados. Agora, multiplicar por 175. Agora eu vou pegar esse 280 e vou multiplicar 175. Vamos lá, me efetue. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40, vai 4. 2 vezes 5, 10, 14. Pulo aqui mais um. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 8, 56, vai 5. 2 vezes 7, 14, com 5, 19. Agora multiplicar por 1 é só repetir. Aí 1, 9, 10, 18, 9, aí 1, 4. Confirma? 49 mil? Show. Deixa eu pagar aqui. Às vezes dá umas travadinhas nas contas, tá, gente? Porque tô acordado desde as 5 da manhã, né? Aí vai dando esse horário, vai dando um soninho assim. Vai sair, e matemática quem só faz conta, né? Aí chega uma hora que o cérebro dá uma preguiça. Agora a gente vai converter de centímetro para metro, tá bom? Tem uma dica muito legal, tá? Raquel, eu vou desligar aqui o microfone, tá? Se você quiser perguntar alguma coisa, espera só eu terminar aqui os itens, tá? Aí eu abro para você perguntar. Só para não terminar aqui o raciocínio. Aqui, ó. Alguém aí tem dificuldade de gravar esses nomes? Então é bem chato, né? Mas tem que saber, não tem? Para converter. Aí, eu tive uma aluna, professora, inclusive, professora de pedagogia, professora formada em pedagogia, que ela falou que ela gravou utilizando a seguinte frase: que homem danado, meu Deus, cuida de mim. Essa frase aí, entendeu? Se você gostou, se achou que faz sentido para você,
E aí pega tudinho, só o K, né, que vira aqui, né? K vira aqui. Aí, ó, que homem danado, meu Deus, cuida de mim. E aí você grava tudo, ó, K, H, D, A, M, D, C, N. Agora aqui, nós estamos em centímetro e queremos fazer a conversão para metro quadrado. Se eu estou pulando 2 casas para a esquerda, como aqui é medida de área, a nossa vírgula vai andar o dobro. A vírgula andará 4, porque é a grandeza de área, tá, gente? Então a vírgula está aqui, 1, 2, 3, 4. Isso daqui é 4,9 metros quadrados. Isso é um erro muito comum que as pessoas cometem, tá? Então, multiplica por 56. Etapa final, 4,9 vezes 56. Essa daqui, só para o vídeo não ficar muito extenso, vou usar aqui um pouquinho de calculadora. Peço desculpas. Mas vamos fazer aqui, ó. Vai dar 274,4. Qual a alternativa? Olha só. Olha um destaque aqui, ó. Olha as letras C e E. Caramba, que vacilo, né? Letra E, letra C. É claro que vai ser letra C. É 274,4, letra C. Mas viram como é que o concurso é? Por muito pouco que, se a gente errasse em alguma passada da vírgula, a gente poderia marcar a letra E. Isso aí, gente. Encerramos nosso segundo bloco. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!